Eu quero ler 1 Tessalonicenses 5, 21 em 3 versões diferentes e vou fazê-lo para ajudar você a entender. Você pode abrir na versão que você tem na sua mão, seja em papel e tinta ou na versão digital da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler na Revista e Corrigida, na Revista e Atualizada e na NVI. Poderia ler outras, mas são similares, têm as mesmas palavras. 5, 21. Baixou uma versão nova, né? Está mais bonito, gostei. 1 Tessalonicenses 5, 21. Podemos ler na Revista e Corrigida primeiro. Aí está na Corrigida Fiel. É ARC. Essa é a ACF. Revista e Corrigida. Dá um suporte lá? Não tem? Tem, já fizeram muitas vezes. Atualizou o software, tirou. Já não gostei, retiro o meu elogio. Tá bem. Então vamos deixar a Corrigida Fiel. Ela é igualzinha à Revista e Corrigida. Pode deixar. Por isso que eu não coloquei outras. Podemos deixar então. Vou ler então como está aí na Almeida Corrigida Fiel, que é exatamente igual à Corrigida, Revista e Corrigida, a versão Revista e Corrigida. Vamos ler bem juntos? Bem forte? Bem juntos, bem forte. Vamos lá? Examinai tudo. Examinai tudo, retende o bem. Agora na Revista e Atualizada. Quantos aqui tem a versão Revista e Atualizada? Começa com julgai. Quantos tem? Na sua versão, que é a versão Revista e Atualizada, diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não é isso? E você tem a NVI. Quantos tem aqui a NVI? Nova Versão Internacional. Na sua versão está assim: examinem tudo, fiquem com o que é bom. Então há 3 palavras, 3 verbos sendo utilizados nessas versões distintas e que querem dizer a mesma coisa. Estão sendo ditas com palavras sinônimas no português. A primeira, Revista e Corrigida, ou Corrigida Fiel, diz: examinai tudo. A segunda, Revista Atualizada, diz: julgai todas as coisas. Então, examinai, julgai. A terceira, que é na NVI, diz: examinem tudo. Então, é a mesma coisa. Julgar, examinar. O apóstolo Paulo está então dizendo: examinem, julguem tudo. Retende o bem. Retende o que é bom. Fiquem com o que é bom. Reter e ficar são sinônimos. Permanecer comigo, né? O bem, o bom, o que é bom. A palavra grega com que foi escrito esse texto e traduzida por examinai, examinem ou julgai, é uma palavra grega que está lá no original grego, dokimazo, que vem da palavra dokimos. Eu quero que você guarde essa palavra dokimos. Então, examinai, julgai, examinem, é oriundo da palavra dokimos, que aqui é dokimazo. Ok? Então olha para quem está do teu lado, por favor. Pergunta para essa pessoa: você é um dóquimo? Ela riu porque não sabe nem o que é isso. Aí nós vamos aprender hoje o que é ser um dóquimo. Porque estão manipulando a tua mente, mas você tem que ser um dóquimo. No mundo antigo, não havia sistema bancário como nós conhecemos hoje, nem dinheiro de papel, não havia. Antes mesmo de existir o dinheiro de papel ou de metal, o que existia era o escambo,
né? Então você era meu vizinho, você criava ovelha. Eu era seu vizinho, eu plantava trigo. Você precisava do trigo para fazer o pão. Eu precisava da ovelha para ter um leite, para ter carne. Então, se eu queria leite, eu levava uma determinada quantidade de trigo e trocava com você pelo leite da tua cabra. Eu queria comer carne, então eu trocava uma quantidade de trigo por uma das tuas ovelhas. Eu queria também ter um casal de ovelhas e começar uma criação, então eu levava uma outra quantidade de trigo ainda maior e trocava com você por um casal de ovelhas. Então, isso era o escambo, era a troca. E essa troca era baseada naquilo que você julgasse justo. Então, se você julgasse como justo trocar uma ovelha pelo meu trigo, você ia dizer qual era a quantidade de trigo que você concordava a receber em troca da ovelha que você tinha e vice-versa. Então, isso era um acordo mútuo. As moedas de troca eram exatamente aquilo que se queria trocar. Não havia um referencial para isso. Passado algum tempo, alguns grupamentos sociais, reinos, os reis começaram a cunhar as suas moedas, que poderiam ser, antes disso até, com a descoberta e o uso de metal, o metal foi se tornando muito precioso. Então, primeiro você tem lá o bronze, aí depois você vem o ferro, que é mais duro, mais forte, mais resistente que o bronze. Depois descobre o ouro, e os metais eles foram passando a serem muito valorizados e naturalmente foram se tornando referenciais de valor para troca. O que você faria com um pedaço de metal? Talvez você nada, mas ele ali aprendeu a forjar, derretendo aquele metal e fazer um arado. Opa, mas para fazer arado tem que ter metal. E tudo que eu tenho é trigo, tudo que você tem é ovelha, tudo que ele tem é a ciência de saber fazer a ferramenta, mas alguém tem que ter o metal. Um dia chega alguém que quer um saco de trigo, mas ele não tem nada para fazer como escambo, a não ser um pedaço de metal. Então eu aceito um determinado pedaço de metal, que eu vejo que com aquele pedaço de metal vai ser possível ser feito um ancinho, uma enxada, um arado. Então eu estabeleço com você um determinado quantidade de metal que vai trocar, e então esse metal eu levo para aquele que faz o ancinho, o arado. Mas ele, para fazer isso, ele tem que receber alguma coisa. O que eu tenho? Eu vou levar o trigo, mas pode ser que ele não precise de trigo. Ele não precisa de trigo, então como é que ele vai fazer meu arado ou minha enxada? Não, você não tem trigo, mas se você me dá um pedaço desse metal, eu faço para você por esse pedaço de metal. E aí o metal foi se tornando um referencial de valor para as trocas. Vocês estão entendendo? E foi assim até chegar à moeda. Que quando a gente fala moeda, a gente pensa em algo redondinho, achatado. Mas também já foi pedaços retangulares, né? Forjados num determinado tamanhozinho, com alguma inscrição. Já teve outras formas que não aquela que nós conhecemos como as moedas do nosso tempo. Então, por fim, todo o dinheiro era feito de metal derretido, que acabava sendo despejado em moldes e deixado para esfriar. E se era assim feito, era feito porque tinha alguém por trás com uma autoridade para estabelecer o cunhamento daquelas moedas. Quase sempre não, via de regra, um líder, um rei, né, que fazia imprimir naquele molde
o que seria a sua imagem, mas inicialmente não era a imagem de um rei, era a imagem de um animal de estimação, era a imagem de um animal mitológico que passava-se a ter o referencial de valor. Então não era lá a moeda de R$1, era a moeda era o galo, era a moeda do galo. Vou dar um exemplo, né? Algum tempo atrás, no meu tempo do princípio da juventude, ia se fazer determinada coisa, perguntar quanto é que custa? Isso aí custa um galo. Um galo era a nota de 50. Não era, Luiz? Era o galo. Hoje em dia tem aí a garopa. A garopa eu não sei qual é a nota, irmão, sabe? Essa ninguém esquece. É a nota de 100. Né? Quanto custa isso aí? Isso custa uma garopa. Pô, garopa? O que é garopa? A nota de 100. Né? Então, você está entendendo? Não existia. Tinham referenciais, como a gente hoje coloca, embora existam esses referenciais. Fato é que todo o dinheiro passou a ser feito de metal derretido, despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando fria, a moeda ela deveria ter seus cantos irregulares polidos, porque mesmo você fazendo um molde redondinho, quando você derrete ali, fica imperfeições, e essas imperfeições têm que ser polidas, têm que ser retiradas. Quando você retira qualquer coisa do molde, aquilo que prende ela ao molde precisa ser retirado. Né? Você faz um molde, por exemplo, para derreter o ferro, você faz o ferro e joga no molde para uma determinada peça qualquer, que vocês têm que deixar o furinho por onde vai entrar o metal líquido. Quando aquilo seca, aquele cabinho tem que ser desbastado. Então a moeda ela tinha as imperfeições e elas precisavam ter seus cantos irregulares, então, polidos, e aquele farelinho, ele era guardado e junto com os outros tantos, ia acabar formando outras moedas depois. Como as moedas eram feitas de metal, item que se tornou precioso, como eu disse, muitas pessoas passaram a fazer o seguinte. Porque antes, nem todo mundo tinha acesso à moeda, mas todo mundo poderia ter acesso a metal. Entendeu? Porque no começo nem todo mundo tinha moeda, ninguém tinha moeda, só tinha o metal. Então o metal era precioso. A moeda em forma de metal, ela significaria, entre outras coisas, não só como referencial para troca, mas também poderia ser derretida e transformada em alguma coisa. Uma ferramenta que se precisasse. O que eu vou fazer com um saco de moedas quando eu preciso de um arado? Se eu sei transformar metal em arado, o que eu vou fazer com essas moedas? Essas moedas não vão produzir na minha terra, mas o arado vai. Eu derreto essas moedas, transformo no arado, vou produzir. Com o que eu produzo, eu vou na cidade, faço o escambo, consigo mais moeda. Eu vendo. Então, porque as moedas eram feitas de metal, itens preciosos, muitas pessoas cortavam pequenas fatias desse metal, da moeda, fazendo com que seu peso se tornasse irreal. Logo, diminuía o valor da moeda. O que valia era o peso da moeda e não necessariamente a moeda em si. Estão entendendo isso? Estão entendendo? Então, a moeda, vamos supor aqui, de R$1, ela teria um peso em metal. Então, se ela fosse uma moeda de ouro, por exemplo, R$1, alguém que já ouviu, né, era comum nos tempos aí, da geração do século passado, assistir os filmes de Bang Bang. E um dos filmes de Bang Bang que tinha era o dólar de prata. Quem se lembra disso? Só o Jurássico. O Jurássico fica com vergonha e faz assim. Ô, meu irmão, lá, 2000, né? Dólar de prata. Tu não assistiu não, né, ô cara de pau? O dólar de prata. Por quê? Porque tinha o dólar que não era o de prata. Era o dólar de ouro, tinha dólar de cobre. Está entendendo? Mas tinha o dólar de prata. Então, era uma moeda em prata. Você tinha as moedas que eram em ouro,
Quem aqui já não assistiu um filme do tempo aí de capa e espada, né? Da época das grandes da exploração marítima, da circunnavegação, os piratas, né? A exploração europeia na Índia, na África, levando ouro, e os cobrões de ouro dos galeões espanhóis que afundaram, os tesouros que até hoje são cobiçados em baús e baús de moedas de ouro, dobrões de ouro, né? Então você tinha as moedas em ouro, em prata, em bronze. E cada um desses metais tinha um valor diferenciado. Obviamente o ouro era o mais valorizado. Você, por certo, já assistiu algum filme de época em que alguém chegava numa estalagem ou numa estrebaria e ia pagar pelo serviço, entregava a moeda, o cara pegava a moeda, botava na boca e mordia. O que ele está querendo? Ele está com fome, querendo comer moeda? Não. Ele quer saber se aquela moeda é de verdade daquele material. Porque hoje a gente não tem aí os chamados brincos, pulseiras, folheado a ouro. É folheado, mas não é ouro. O que significa isso? Tem uma capinha ali de ouro por cima, mas por baixo é outro metal qualquer. Então, aquela capinha de ouro ali deu um valor, né? E aí, não sei se eu estou falando besteira, mas chegam aí as chamadas semijoias. E aquilo que é folheado a ouro é semijoia. Tá certo, mulheres? Pergunta para o homem é a negação. Perguntou para a mulher, ela sabe. Então, o que o cara estava fazendo, mordendo aquela moeda ali, era para certificar que aquilo era aquele metal mesmo. Se é prata, não vai afundar, igual se eu estivesse mordendo aqui um bronze, por exemplo. Um chumbo. Chumbo, você apertar até com a unha, você marca ele. Não é? Então, as pessoas, elas pegavam que aquilo que era de valor, por exemplo, uma moeda de prata, é prata. Vinha aqui na quina, a moeda era redondinha, vinha aqui e dava uma cortadinhazinha, um pedacinho, uma lasquinha de nada. Assim, quase que imperceptível. Só que aquilo ali, ao longo de alguns meses, fazendo de toda moeda que vem, chegado depois de um determinado tempo, aquilo ali era uma determinada quantidade de prata que poderia até se transformar numa outra moeda. E aí, quando você vai fazer pesquisa na internet, por exemplo, sobre moedas antigas, você vai ver que as moedas eram das formas mais estranhas, esquisitas, não é? Elas não tinham uma forma, parece que elas eram feitas sem uma forma. Jogava no chão, que caísse ali, ficava naquela gota, ele vinha com alguma coisa e imprimia, mas não é. Era pelo tanto que as pessoas iam retirando pedacinhos das moedas. E com isso, iam desvalorizando a moeda, porque a moeda deixava de ser uma moeda inteira, uma moeda íntegra, uma moeda como ela foi feita para ser, valer pelo peso que tem. Não sei quantos aqui se lembram, quem é do século passado, vocês são da juventude do iPhone e não sabem disso, mas as balanças no meu tempo não eram digitais. Eu conhecia as balanças que eram um prato aqui, ambos pratos presos por uma haste, e essa haste, ela estava sobre uma outra aqui, e você tinha os pesos, que eram parecidos com bonequinhos gordos, só tinha pescoço e barriga, né? E que tinham tamanhos diferentes, de grama até quilo. Então você tinha de 1 grama, de 5 gramas, de 10 gramas, você tinha vários. Então colocava-se, e os produtos eram vendidos a granel. Você não comprava
você não ia no mercado como hoje, você pega, eu quero café, vai lá, tem um pote, um saquinho com 500 gramas de café, eu quero 1 quilo, você compra já com embalagem de 1 quilo. Não, você chegava na venda, que não era supermercado nem mercado, dizia, eu quero 1 quilo de café. Vinha um camarada com, parecia um copo, né, feito de metal, que ele enfiava num saco, apanhava o café e jogava num outro saco de papel, e à medida que ele ia colocando, aquele ia descendo, ele pegava os pezinhos e ia colocando aqui, até que quando a balança igualava, ele sabia exatamente qual era a quantidade em peso de café que tinha do outro lado. E esses pesos, eles não eram feitos por qualquer pessoa, porque esses pesos, eles eram averiguados e aferidos por uma autoridade pública que tinha o referencial de peso lá na Casa da Moeda, Banco Central, na instituição federal, onde os pesos verdadeiros estão e servem como referência para todos os pesos usados em todos os lugares. Você está entendendo? Você não poderia comprar uma balança para colocar no seu negócio se você não comprasse uma balança que fosse aferida, ou seja, tivesse a chancela, o de acordo, está tudo certinho, foi conferida com o peso oficial daqueles pesos que estão lá no Banco Central. Estão entendendo aqui? Tudo bem até aqui? Só que havia, como sempre houve, a corrupção e o pecado. Então, o que se fazia? Os comerciantes corruptos, eles iam no fundo do peso, daquele bonequinho que era só o pescocinho e a barriguinha. Não sei porque você está olhando assim para mim. Né? E furava por baixo do peso, colocava terra, areia, alguma coisa, arrancando parte daquele peso, ou colocando algo mais pesado, para que aquele peso não fosse mais o fidedigno, porque assim ele roubaria no peso. E como é que ele conseguia mascarar isso? Porque ele derretia um outro metal e fazia uma capinha por cima daquilo, e você podia pegar e olhar e você não via. E aí quando fazia o peso ali sempre favorecia ele, que iria ganhando nisso. Você entendeu? A desonestidade nas pessoas que pegavam a moeda, o que faziam? Tirava da moeda um valor, reservando para si, e quando passava para o outro já não era mais o mesmo valor. Então não eram moedas fiéis, não eram moedas dignas, não eram moedas que deveriam ser. Isso foi tão sério que em um século, dezenas de leis foram promulgadas em Atenas, lá na Grécia, para parar a prática de cortar as moedas que estavam em circulação, porque é o que as pessoas começaram a fazer com a recorrência. No entanto, algumas pessoas que cambiavam o dinheiro, ou seja, trocavam o dinheiro, eram homens íntegros, que não aceitavam se o dinheiro fosse falsificado. O que era um dinheiro falsificado? Deveria ser de prata, era de cobre. Deveria ser de ouro, era de cobre, ou de latão, recobrindo o metal mais pesado, como chumbo, por exemplo. Eram pessoas honradas, pessoas que colocavam em circulação apenas o dinheiro que fosse genuíno, com peso correto. E esses homens eram chamados de dóquimos, ou aprovados, que é como se traduz também a palavra dóquimos. Então vamos voltar para o texto que nós começamos lendo, de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Vamos ler aí como está na NVI, já está na tela, você pode ler comigo. Mas ponham em prova todas as coisas,
e fiquem com o que é bom. Ou examinem, ponham em prova. Colocar em prova todas as coisas significa hajam como dóquimos. Hajam como dóquimos. Como é que diz na outra versão? Cadê a outra versão? Está aí? Vai chegar? Chegando. Não chegou. Examinai tudo, retende o bem. Ou seja, como bons dóquimos, ou como dóquimos, como aprovados que vocês são, examinem tudo. Com a fidelidade de vocês. Os tessalonicenses, eles entenderam o que o apóstolo Paulo estava falando, ou seja, que era para eles reterem, ficarem com o que era fidedigno, confiável. Eles deveriam então ser como os dóquimos. Não deveriam aceitar o que não fosse legítimo, o que não fosse fiel, nem repassar o que não fosse. Eles não só não deveriam receber, como não deveriam repassar. Você veio com uma moeda fiel. Eu não devolveria para você uma moeda que já tivesse perdido do seu valor real, porque já está com as bordazinhas cortadas. Você vem para trazer uma moeda que não é fiel. Eu não aceitaria que você colocasse algumas a mais no meu bolso para eu te dar uma fiel. Eles eram dóquimos. Olha para quem está ao teu lado. Diga para ele: Deus espera de você que você seja dóquimo. O que é ser dóquimo? Aprovado. Aprovado. A moeda, ela é um instrumento de referência de valor que substitui ou representa um bem e ela gera poder. Poder de compra, poder de realização de coisas. O que a moeda gera? Poder. Moeda gera poder. Poder para comprar, poder para realizar coisas. Por exemplo, 50 mil reais representaria uma casa, que é um bem material, uma viagem em férias para outro país com a família, que é um bem-estar, ou a anuidade de uma faculdade, que é um bem cultural, uma formação acadêmica. Nos nossos dias há outro instrumento também usado como moeda, que é muito cobiçado por um importante nicho de mercado. Hoje, quando você vai olhar as moedas, a moeda de 5 centavos ela é feita de um tipo de metal. A moeda de 25 centavos ela é de outro metal. 50 centavos, outro metal. R$1, outro metal. Já repararam isso? E algumas moedas têm mais de um metal junto. Mas, nos nossos dias, há outro instrumento usado como moeda, e não apenas o metal, que é muito cobiçado por um importante nicho de mercado que oferece dois produtos fundamentais, muito desejados por todos nós, que são a informação e o entretenimento. E qual moeda é essa que todos temos e é tão cobiçada? Que se pede em troca da informação e do entretenimento que nos é oferecido. Que é tão cobiçada. É a nossa atenção. Você tem uma moeda muito importante, que é cobiçada. E essa moeda chama-se atenção. Nós nos colocamos à frente de instrumentos como TVs, smartphones, computadores, assistimos programas, filmes, telejornais, séries,
e consumimos o que nos é apresentado, pagando com a nossa atenção, com os nossos likes, com as nossas curtidas, os nossos corações e mentes que absorvem o que nos é vendido. Eu quero perguntar a você, se uma pessoa, o que você pensa? O que você pensa disso? Se uma pessoa, ela participasse de uma terapia em grupo todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, você acredita que seria possível mudar a maneira dessa pessoa pensar depois de um tempo? Sim ou não? Todos concordam com isso? Sim ou não? Sim, pois é o que a televisão faz através das novelas, através dos noticiários, através dos programas de auditório, através da série, provocando um estímulo contínuo para nos levar a pensar diferente, para nos levar a termos a nossa condição de dóquimos destruída. Porque para ser dóquimo, tens que ser fiel, íntegro. E essa integridade é algo que nós não queremos perder. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, nós somos comprados com o preço precioso do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós não queremos ser infiéis, nós queremos ser dóquimos. Mas esse mundo que está na mão do maligno, ele é sutil, perverso e extremamente ardiloso para fazer dilapidado o valor que nós temos em nós. Por exemplo, quem assistiu a novela O Clone da Rede Globo e não torceu para que a personagem Jade deixasse o seu marido Saíde e ficasse definitivamente com seu grande amor Lucas? Quem não? Pois se você foi uma dessas pessoas, você torceu pelo adultério. E quantos crentes assistiram essa novela e parece que voltou? E se tornam adúlteros? Não, se tornam coniventes com adultério. Eu te pergunto, quem se torna conivente com adultério, vai ou não estar propício a adulterar também? Aquilo que antes era o peso fiel, aquilo que antes era o valor fiel, foi corrompido porque o seu coração, o seu sentimento, o seu pensamento, com o tempo de exposição das muito bem elaboradas, o muito bem elaborado roteiro, foi trabalhando o emocional até levar à perda do valor, da pureza, da integridade. Quem assistiu a novela Fina Estampa da Rede Globo e não deu boas risadas e achava super fofo o mordomo atrapalhado por nome Cro, interpretado pelo ator Marcelo Serrado, muito bem interpretado, pois estava se deixando ser manipulado psicologicamente para aceitar a ideologia de gênero que afirma que a definição do masculino e do feminino é um produto histórico-cultural, desenvolvida tacitamente pela sociedade, e que a percepção de uma pessoa sobre seu gênero não é uma escolha, é um entendimento sobre a sua identidade e sobre a forma como ela se reconhece como indivíduo, independentemente do seu sexo biológico, contrariando a palavra de Deus, que diz que Deus criou macho e fêmea, e que toda manifestação contrária a isso é pecado. E quantas são as igrejas hoje, que já foram igrejas batistas, e que hoje esposam a teologia inclusiva, e aceitam o homossexualismo,
como uma prática absolutamente natural, porque Deus é amor. E então, como disse a Rede Globo, valem todas as formas de amar. E se você não pensa assim, você é alguém que não ama o ser humano. Que cristianismo é esse que você tem, que não ama e não respeita aqueles que amam, não importando a forma de amar? Quem assistiu o seriado tão famoso que ganhou o mundo, La Casa de Papel? Se você assistiu, eu tenho certeza, não vou pedir para você se manifestar não, mas eu tenho certeza que você torceu para o pessoal que estava lá dentro, não é verdade? Pois bem, eles eram bandidos. Olha como é simples fazer a gente torcer pelo bandido. E quem assistiu o filme 11 Homens e um Segredo, famosíssimo filme, que tinha ninguém mais, ninguém menos do que Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia e Julia Roberts no elenco. Fala sério, assistir um filme com uma constelação dessa? 11 Homens e um Segredo. Diz aí, você torceu pelos 11? Eu torci. Do começo ao fim, quando eu assisti. Pois eles eram bandidos. E por que você e eu torcemos por eles? Por causa do enredo. George Clooney e Danny Ocean, um bandido que apenas 24 horas após deixar a penitenciária de Nova Jersey, já está pondo em prática seu novo plano. Eu estou lendo aqui a sinopse do filme conforme está lá no canal onde o filme está disponível. 24 horas após deixar a penitenciária de Nova Jersey, já está pondo em prática seu novo plano: assaltar 3 cassinos de Las Vegas em apenas uma noite, em meio à realização de uma luta que vale o título mundial dos pesos pesados. Assaltar um lugar que ganha muito dinheiro, fazendo pessoas perderem dinheiro. Aí agora sou eu dizendo. Então o que ele faz? Ele reúne uma equipe de 11 bandidos com habilidades especiais a fim de ajudá-lo no seu plano, seguindo sempre 3 regras básicas. Olha como é que o enredo enreda. O nome é enredo, colocar na rede, como peixe. Passar a rede e pegar a gente. A ideia de enredo, o enredo do filme, o enredo da novela é essa: é levar o espectador, o assistente, a se envolver com a trama, a vivenciar a dor da mocinha, a vivenciar a alegria do mocinho, a vivenciar o poder do super-herói. Então, ele junta esses caras, né, esses 11 bandidos com habilidades especiais a fim de ajudá-lo no seu plano, seguindo sempre 3 regras básicas. Primeira, não ferir a ninguém. Poxa, que legal. Você não vai usar arma, não vai dar tiro. Não roubar alguém que realmente não mereça. Poxa, fala sério. Roubar de bandido pode. Roubar de inocente, não. Trabalhador, não. Não roubar de alguém que realmente não mereça. E seguir o plano como se não tivesse nada a perder. Tem nada a perder. A gente já tem a ganhar. Pronto. Daí para frente, você passou a torcer para que o plano dele desse certo. Bandido bonito, charmoso, associado a bandidos lindos, charmosos, roubando empresários que ficaram bilionários, ganhando dinheiro fácil, de gente cheia de cobiça, por ficarem ricas de modo fácil,
e comprometidos a não ferir ninguém. Um enredo ideal, quem é que não cai nele? Vamos torcer por essa gente. Esse filme vai ser demais. E a gente vai torcer pelos bandidos que estão roubando os bandidos. Que estão roubando pessoas trabalhadoras, mas que querem ficar ricas sem trabalhar. Ganhando dinheiro pela sorte. E apostando o dinheiro do leite do filho, do pão, da mesa da família. Sutileza que nos leva pela emoção a nos tornarmos simpáticos com criminosos e termos nossos escrúpulos minados quanto à santidade, para nos fazer coniventes com a boa e velha ferramenta do socialismo, chamada expropriação, sendo colocada em prática por aqueles 11 bandidos do bem. Você parece o quê? Mas peraí, isso é um filme que está lá vindo dos Estados Unidos, que é um país capitalista, mas ensinando a gente a ser socialista. Porque o que é a expropriação pregada pelo socialismo? Os mais ricos têm que deixar de ter tanto, para que os mais pobres possam ter. Então, vale eu entrar na fazenda do cara, botar a minha barraquinha lá, demarcar um pedaço de terra, diz, a partir disso agora é meu. Eu não tenho nada, ele tem tanto. E chamar isso de expropriação. E está vindo de onde? Estados Unidos da América. Ué, mas peraí, não é MST lá. São 11 homens e um segredo. Expropriando de bilionários que exploram pessoas que são incautas e cobiçosas. Veja, se você participa de algo em doses homeopáticas que vai manipulando teus sentimentos a respeito do que é pecado, você vai aceitando o pecado sem se perceber de que teus escrúpulos estão sendo minados. Cadê teus escrúpulos? Cadê os nossos escrúpulos? Onde estão os nossos escrúpulos contra tanta coisa que a Bíblia diz que é pecado e que a gente vê dentro das igrejas? Na vida de crentes. Onde estão os escrúpulos das mulheres para não ficarem marcando sua genitália com essas roupas que andam nas ruas e ainda dizem assim, o homem não tem nada a ficar se excitando. Que história é essa? Ele que olhe para lá. Como assim? Nós homens somos culpados se ficamos excitados de ver uma mulher que insinua a sua sensualidade, que Deus fez para a gente ser assim? Então é Deus que está errado. E você, por ser mulher, já desprovida de dogmas, é que está certa por causa do feminismo construído ao longo de décadas, desfigurando a mulher do seu valor. A mesma mulher que diz, meu corpo, minhas regras, me respeite. Se eu estiver andando de fio dental, o problema é meu, você olhe para lá, me respeite. É aquela que fica lá, balançando o bumbum, mostrando tudo, ou mostrando quase tudo, e se chamando sendo o outro chamado de cachorrona. Não tem nem lógica, nem sentido, não tem coerência. Irmãos, tudo o que nos causar curiosidade e excitação e não causar estranheza, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser uma manipulação sendo aplicada a nós. Sabe o que é mais grave em tudo isso? É que agora mesmo, há crentes que estão pensando assim, quanta ignorância e radicalismo. A Bíblia manda examinar tudo, reter o que é bom. Quantos aqui acreditam que seria coerente com essa palavra a gente examinar a cocaína, dar um tapa na branquinha e ficar só com o que for bom? E o que é bom no tapa da branquinha? O barata. Poxa, é legal, hein?
Cara, nunca imaginei que eu fosse ver Dumbo voando na minha frente. Quantos aqui concordam que isso aí é aceitável à luz dessa palavra? Alguém? Ninguém? Por quê? É examinar tudo e reter o que é bom. Qual a diferença disso? Para aquilo que se é mostrado, você nunca usou cocaína, mas você ouviu o pastor pregar, mostrar na Bíblia a palavra de Deus, irmão, olha o que diz a palavra de Deus, olha o que dizem a ciência, olha o que dizem a realidade, isso não pode ser bom, então você não vai se meter com esse negócio, você vai submeter o seu corpo a algo que vai deteriorar a tua saúde, que é, teu templo é corpo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que não devemos servir outro Deus que não é Ele. Não pode ter outro Senhor dominando e comandando a minha vida. A cocaína vai mandar em mim a partir dali. Eu vou me tornar um zumbi, vou chegar a Cracolândia um dia. Não, mas eu não... Tanta gente que não se torna cracudo, é verdade. Mas viciado em cocaína com a vida desgraçada e destruída. Mas por que não faz isso em relação à fofoca, à maledicência? E a tantas outras coisas? É que em relação a certas coisas, irmãos, é muito mais demorado. Eu queria que você, se você ainda não faz, eu creio que praticamente todo mundo que está aqui, que é membro dessa igreja, tem a Telegram. E eu tenho um canal no Telegram. É canal? Fala, Telegram. É canal? Está lá, meu Telegram. Está lá, você com certeza recebe. Vá assistir o último vídeo que eu coloquei lá. Foi ontem. Assista e reflita à luz dessa palavra. Mais de 30 anos depois daquela palavra que foi dada lá, veja o que se tornou o Brasil. E por quê? Está dito com todas as letras lá. É um plano que está sendo estabelecido para médio e longo prazo, mas vai acontecer. E a igreja do Senhor dormiu. É uma vergonha, irmãos, ir numa... Onde estão os irmãos aqui que fazem parte do grão de mostarda? Levanta o braço, por favor. Quantos de vocês se correspondem com alguém que tem um nome bíblico? Permanece o braço levantado. Tem alguém? Bíblico, 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 bíblico. Sabe o que significa isso? Bíblico. Sabe o que significa isso? É gente que já foi membro de igreja, gente que cresceu dentro de um lar evangélico e que hoje está numa cadeia. O percentual de gente com nome, homens e mulheres com nomes bíblicos, Sara, Raquel, Maria, Mateus, Lucas, Marcos, Pedro, e que estão lá, é muito grande, irmãos. E por que disso? Por causa de lares, usando o termo desses dias, lares, fugi até o termo. Não é desconexo, não. Disfuncionais. Termo de hoje. São lares disfuncionais. O marido não é respeitado na posição dele, a mulher não é respeitada na posição dela. Os pais não são respeitados pelos filhos porque não se fazem respeitar pelos filhos. Porque não viveram sob o que Deus esperava. Serem dóquimos. A igreja hoje, irmão, anda por aí, não faz disciplina, não tem exclusão, não tem desligamento do hall de membros. Por quê? Porque andou fora do que deveria, dos princípios e valores da palavra de Deus. A gente que tem muito diálogo, muito bate-papo, muita amizade, muito relacionamento, muito network, mas não tem santidade, não tem vida no altar. Sobe o altar, a gente começa a ver daqui a pouco, sabes que não está e desce do altar, mas o povo viu que desceu do altar, mas continua abraçando, e como se nada tivesse acontecendo.
E a gente está vivendo uma realidade tão terrível. Satanás está calando a boca da igreja, sabe por quê? Porque o pastor não pode mais chegar do púlpito. O líder do ministério de ética da igreja não pode mais chegar do púlpito e dizer: precisa ser desligado porque é adultério, precisa ser desligado porque é fofoqueiro, maledicente, desgraçado, destruindo a comunhão da igreja. Porque dá processo lá fora. Nós estamos sendo dogmos. Quem é que deve aferir se o peso é verdadeiro? É o pastor? Ou é a palavra de Deus que está na mão do crente? A Bíblia é sagrada. Porque o ministro da fazenda, ele não é o cara que determina o peso. Esse peso já foi determinado há muito tempo, está lá. Ele tem que fazer cumprir e levar a ser cumprido pelos outros. Mas sou eu, cidadão, que não devo chegar ali na farmácia e aceitar comprar aquele remédio sem a receita. O cara está me oferecendo que ele é um corrupto. Ele é um daqueles que roubam um pedaço da moeda. E a moeda que eu estou recebendo já corrompida, eu passo para outro. Sabe o que é mais grave em tudo isso, irmãos? Eu vou repetir, é porque agora mesmo tem crentes que estão pensando, quanta ignorância. Radical, bolsonarista, que hoje, não sei se tem algum pejorativo, talvez mais usado como ser bolsonarista. Sou bolsonarista não, amém? Você não falou amém, mas é isso aí, sou não. Se o pastor não é bolsonarista, ele falou contra o socialista, o que o pastor é? Agora eu fiquei em crise. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver por Jesus. É isso. Quem é que está lá, que está fazendo o que é certo? É o presidente fulano de tal? Irmão, olha lá, reconhece. Está fazendo errado? Irmão, está errado. Eu vou ser um cristão por Jesus. Quer dizer que eu estou usando a palavra de Deus para torcer para ir para aquilo ali? Vai para a Bíblia e me mostra que eu estou errado. Não quer? Não fica porriando, não. Tem tanta gente para encher o saco. Desculpa o termo, irmão. Mas para mim já deu. Ou é a Bíblia, ou é a palavra de Deus. Então a gente está fazendo o que aqui? Será que eu que estou ultrapassado não sirvo mais até aqui? Será que os pastores que estão pregando a palavra de Deus, a Bíblia, estão ultrapassados, não servem mais para estar nos púlpitos? É exatamente o que eu estou fazendo, procurando fazer. Como você deve fazer, irmão, minha irmã. Como os verdadeiros cristãos, aqueles que estão comprometidos com Deus, devem fazer. Exercer a crítica, baseada na autoridade da palavra do pastor. Amém, irmão? Não. Exercer a crítica baseada na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada que está no teu smartphone em digital, a Bíblia Sagrada está em papel e tinta na tua mão, na tua casa, onde tiver. É a palavra de Deus. A única regra de fé, de prática, a única autoridade que deve estar sobre a nossa vida. A Bíblia Sagrada, demonstrando que não há nada de bom em nos permitirmos desenvolver um sentimento que nos leve a estarmos preparados para aceitar como tolerável o que sempre foi pecado. O que sempre foi pecado vai continuar sendo pecado até a vinda de Jesus, irmãos. São tantos os crentes que não se enxergam pecando ao serem fofoqueiros, ao serem maledicentes,
porque acham que fofoca é uma coisa normal, portanto que se expõem e se expuseram a esses programas malditos de fofoca que tem na televisão. Recentemente eu ouvi um crente, eu vou dizer para minha tristeza, um crente que eu ganhei para Jesus. Não, pastor, o senhor está triste porque o senhor ganhou para Jesus? Não. É que infelizmente eu ganhei para Jesus, mas foi para uma igreja, e que chegou lá, tinha um pastor, um homem de Deus, igreja séria, igreja boa, mas se envolveu com um outro pastor da igreja, que era pastor auxiliar da igreja. E esse pastor da igreja começou a fazer picuinha contra o pastor da igreja, porque isso aqui eu não concordo muito, não é bem, dando uma de Absalão, filho do rei Davi. E porque o pastor da igreja não tinha todo esse contato mais próximo com as ovelhas, imagina, a igreja dele tinha mais de 1.000 membros. Se para mim já é difícil ter contato com todos os irmãos que estão aqui, que são membros dessa igreja aqui, imagina, o cara é pastor de uma igreja de mais de 1.000 membros. Mas aquele pastor lá tinha contato com aquele grupo. Visitava, ia na casa, tomava café, batia papo, conversava, levava para a casa dele. Um dia surgiu uma situação lá, o pastor da igreja, quando tomou conhecimento do negócio, pegou e tirou do ministério. Você não está no ministério mais. Você não é Docmos. Você está sendo um agente de Satanás aqui. Chega, sai. Saiu, contou a história do jeito dele para esse grupo comprou o peixe, ficou inimigo do pastor, saíram e fundaram uma outra igreja lá naquele mesmo bairro. Hoje, para minha tristeza, eu chego num lugar, ligo a televisão, a televisão está ligada, um determinado programa, quem é que eu ouço lá? Daqui a pouco nós veremos as fofocas dos artistas com fulano de tal. Eu falei, hein? Sentei, deixa eu ver, porque deve ser homônimo. Não pode ser a mesma pessoa. Mas era aquele crente. Como é que aquela pessoa que chorou na minha frente, ajoelhou, confessou um monte de pecado na minha frente que eu não precisava ouvir, quem precisava ouvir era só Deus e o diabo. Depois de eu ter falado da palavra ali, fiquei mais uma hora, quebrantou, estava com a vida arrebentada, estava emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente destruída, e agora ali, entregando a vida para Jesus, e começou uma caminhada de fé extraordinária, naquela igreja, que não era a nossa igreja aqui, isso há muitos anos. Agora eu estou vendo essa pessoa, que continua na igreja. Vamos ouvir a fofoca com fulano de tal, e entra aquela crente falando da vida dos outros, fofoca de artista, sendo vendido como um produto de valor, para quem está pagando com a sua atenção sentada do outro lado, e se alimentando daquilo, e tendo os seus escrúpulos corrompidos. Daquilo que a Bíblia condena. E pecados vêm sendo tornados cada vez mais frequentemente tolerados dentro da igreja. O nosso meio e a nossa sociedade se tornando isso daí. Irmãos, está tão terrível, mas tão terrível, que tem crentes que não suportam uma pregação como essa, de tão corrompidos que já se tornaram, por terem se deixado de ser dócimos. Gente que um dia esteve agarrada com o Senhor. Gente que um dia talvez tenha entrado dentro da sala do pastor e dito, pastor, conta comigo, sou homem de Deus. Mas quando começou a falar a verdade, daquilo que é ideologia corrupta, porque é assim, meu irmão, minha irmã. O crente que fica esperando que o pastor bom é aquele que me visita, é aquele que se eu estou doente foi no meu hospital,
é aquele que ele foi lá, esperando que o relacionamento dele com o pastor dele, que o pastor está presente ali fisicamente, esse aqui é o pastor, vai se corromper, meu irmão. Porque aquilo que a gente faz movido pelo sentimento leva a gente à corrupção, muito mais seriamente e muito mais facilmente do que qualquer outra coisa. Mas aquilo que a gente fizer pela razão, a gente não vai errar, não. Porque a razão, sendo eudóquimo, vai me trazer de volta para a palavra de Deus. O que é que afere a fidelidade? É o peso que está lá no Banco Central. Esse daqui é certificado? É. Passou pela última revisão? Quero te perguntar, você tem carro a gás? Todo ano você não tem que ir lá fazer uma revisão? Mas o seu documento não diz que você ainda está dentro do prazo de validade daquele bujão de gás? Ele não vale até 2025? Por que você tem que voltar lá todo ano? Ele não foi certificado? Não tem lá o carimbo do INPI? Por que você tem que voltar lá todo ano? Porque tem que ser aferido que você permanece com o equipamento que está de acordo com a aferição com que foi feito. Isso protege quem? A sociedade. Para não acontecer o quê? De você estar abastecendo o seu carro. Você está lá na frente do teu carro, mas o teu carro, a bala está lá na mala, ele explode, e uma pessoa que estava em pé ali passando, morre por um pedaço de alguma coisa do teu carro, que foi projetado contra ele, porque você não foi fiel. Mas de vez em quando a gente encontra um carro explodindo, sim ou não? Por que será? Porque para pagar R$250 talvez por ano para fazer aquela aferição, eu sei que tem um trocinho errado. Esse trocinho errado vai me custar aí uns R$200 para consertar, R$300 para consertar. Eu ainda vou ter que pagar os R$200 lá da aferição, isso são R$450. Você tira uma vida, que talvez pode ser a sua ou de um parente teu, talvez seja um filho seu. Porque você se deixou ser corrompido pelo sentimento de algo que está inserido no contexto da nossa cultura e que vem por onde, irmão? Nada desce para o coração sem antes passar pelos meus olhos ou meus ouvidos, sim ou não? Ou a minha boca. Mas Jesus disse que o mal não é o que entra, o mal está aí fora, o mal é o que sai de dentro de mim. É isso que gera a consequência da qual eu serei julgado. Quando a Bíblia diz examinai tudo, retende o bem, o que ela está dizendo é: certifiquem-se de que vocês sejam como os dóquimos, não aceitando colocar em circulação, por não aceitarem em vocês o que não for verdadeiro. Mas como saber se tem o peso certo, se foi feito com o material certo, se foi feito verdadeiro? Confrontando com o padrão verdadeiro e fiel, a palavra de Deus. Como é que eu sei se aquele peso que a venda lá tinha está batendo certinho com o peso que foi certificado pelo Banco Central? É se ele tem o certificado em dia de que foi passado pela conferência. Eu quero te perguntar, você tem passado pela conferência tudo aquilo que chega à tua mão, tudo aquilo que chega pelos teus olhos? Você é alguém que lê e estuda a Bíblia todos os dias, você tem tempo de dedicação para conhecer a palavra de Deus e tê-la fixada, firmada na tua alma, no teu coração. Quantos crentes que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos nunca leram a Bíblia uma vez? Como pode viver como dóquimo? E estão por aí sendo corrompidos pelas ideologias desse tempo.
Estão por aí sendo corrompidos pela filosofia desse tempo. Irmãos, acordem para uma realidade gravíssima. Jesus diz: eu vou dizer para muitos que dirão, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermos, e eu preguei o evangelho. E ele disse: mas você está condenado para a morte eterna. Eu nunca te conheci. Você não fazia isso porque você era um dócimo. Você era um religioso. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque nós temos filhos, ou queremos tê-los, o que será o amanhã para eles? Se o que está sendo hoje para nós já está sendo tão difícil. E o que se pronuncia para amanhã será muito pior. Eles estão, deixa eu dizer isso para você, preciso enfatizar, independente do que eu e você façamos, o amanhã será muito pior. Eu vou repetir, porque vai parecer loucura, vai parecer estranho. Eu vou dizer, o amanhã será muito pior do que está sendo hoje. Eu não estou dizendo, vamos trabalhar para o amanhã ser melhor, não. Eu estou dizendo, vai ser pior. E eu estou dizendo por quê? Porque eu sou o profeta, sou, falando da autoridade de quem? Senhor Jesus Cristo, que diz, está lá em Mateus 28, Mateus 24. As coisas vão piorar, e vão piorar, e vão piorar, e vão piorar, até quando ele voltar, irmãos. Então, se vão piorar, o que a gente está fazendo aqui? A gente está se preparando, porque vai piorar. A gente tem que se preparar para enfrentar o que vai vir de pior. E permanecer fiel. Porque não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. Quem quer ir para o céu? Não vai acabar aqui. O amanhã será pior. Se o amanhã não será na minha geração, se o amanhã não será na geração do meu filho, a geração das minhas filhas, será pior do que foi a minha. Já tem sido. Na minha geração a gente brincava na rua, o que se faz hoje? Na minha geração, quando brigavam um com o outro ali, saíam no braço, quando muito alguém talvez pegasse um pedaço de pau, saía correndo, porque o outro não era bobo. Hoje em dia, na minha geração, bandido bem armado tinha um 38 que ele roubou de um policial. Como é que é hoje? Como é que vai ser amanhã, irmãos? Você está se preparando para amanhã? Você está preparando seu filho para amanhã? Você está pensando em colocar ele numa escola de maior valor, porque o ensino lá, mas que não vai prepará-lo para o amanhã, porque vai prepará-lo para o amanhã é sobretudo, acima de tudo, mais do que qualquer outra coisa, a palavra de Deus. Paulo está dizendo, da parte do Senhor, sejam dócimos, fiquem com o que é bom, examina tudo, não é experimenta tudo, examina tudo. Qual é o padrão que você tem? Bíblia, examina tudo. A Bíblia diz que isso aqui é o bom, fica com o que é bom. A Bíblia diz que isso aqui não serve, não fica não. Está em dúvida? Não fica. Deixe te chamarem de tolo, retrógrado, o que for. Por que correr risco com o que está errado? Que pode ser que esteja certo, mas se estiver errado. E se você não sabe, então invista em primeiro conhecer. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Que a verdade, irmãos, esteja diante dos teus olhos em todo o tempo, dos nossos olhos, para que vivamos pela liberdade. Liberdade que custa tão caro e custou tão caro. Custou o preço do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, assassinado, amando aqueles que o assassinaram, sem saber que estavam assassinando o Salvador deles, porque o rejeitaram em função de não serem dócimos, embora fossem os religiosos do seu tempo. Pensa sobre isso? Ninguém verá a Deus sem santidade. Enquanto tantos estão abarrotando igrejas, querendo
prosperar. A tônica do Evangelho de Jesus Cristo continua sendo salvação pela graça. Vida eterna no céu com Deus. A palavra de Deus continua sendo como tônica. Aos que me honram, honrarei. Mas aos que me desprezarem, serão desmerecidos. E nós desprezamos Deus quando nos envolvemos mais com as coisas dessa vida. E nos capacitamos menos com aquilo que nos pode verdadeiramente tornar dóquimos. Fiéis. Aprovados. Porque somente quando estivermos aprovados é que estaremos autorizados a sermos abençoados. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor são ministradores do Senhor a favor dos homens. Eles estão aqui nessa terra lutando e guerreando contra as hostes espirituais da maldade que estão a serviço de Satanás, sob quem está o mundo inteiro. São os anjos do Senhor que guerreiam contra eles, sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso, para abençoar a mim e a você, quando nós nos colocamos aprovados, capacitados, portanto, para que Satanás perca da sua mão aquilo que é nosso por direito e herança que Deus fez estar nesse mundo para nos servir. Mas isto não é e jamais deverá ser ou deveria a tônica da nossa vida, o ter. Porque para o crente, ter deve ser consequência de ser dóquimo, filho de Deus, aquele que dá prazer ao coração do Pai. Você tem filho, você tem filha, você quer ter, sonha. Seja dóquimo. Não permita que haja qualquer ideal, qualquer sofisma, qualquer ideologia, absolutamente nada que te faça sair de um templo quando a palavra de Deus estiver sendo pregada. Fica até o final e confronta tudo com a verdade eterna da palavra de Deus e não dos teus sentimentos, por aquilo que foi construído em você, talvez sutilmente ao longo de muito tempo, manipulando os teus sentimentos em função da tua formação familiar, em função dos problemas, em função da origem difícil talvez que você tenha vivido, tudo aquilo que forma a estrutura apropriada para ser objeto da manipulação de um enredo muito bem construído para desprover você dos valores que você deve ter para que você seja um dóquimo. Eu quero convidar você nessa hora, meu irmão, minha irmã. O Senhor vem em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor está em busca daqueles que estão desejosos verdadeiramente de ter suas vidas no altar. E aí eu quero convidar você nessa hora. Passe revista. Você teria coragem de dizer para Deus: Senhor, eu estou com a minha consciência tranquila porque eu tenho feito tudo ao meu alcance para ser um dóquimo. Eu não fico comprando remédio sem receita quando deveria ser só com receita. Aqueles que são obrigatoriamente adquiridos por receita. Eu não sou contra algumas coisas que são absolutamente comuns, naturais. Você usar uma automedicação. Você está com uma azia. Você sabe que um chá de boldo é bom para isso? Vai lá, toma um chá de boldo. Mas o que dizem os medicamentos que são liberados para que a gente os possa comprar em função da ciência do senso comum? Lá vem dizendo: ao persistirem os sintomas, procura um médico. Você tem coragem de dizer: Senhor, eu quero
Eu estou aqui com a minha consciência tranquila, Senhor, porque eu tenho procurado viver como um dócimo. Eu leio a Tua palavra, eu estudo a Bíblia, eu assisto filme, sim. Eu assisto série, sim. O meu pastor assiste série, assiste filme, eu assisto mesmo. Eu só não assisto novela, porque eu sei que isso não presta. Isso aí não tem nada que eu vou assistir, nada. Ali é nada. Eu não vou prender minha vida durante meses numa coisa ali que eu sei que o resultado, em função da origem, não pode vir nada de bom dali. Assisto série, sim. Assisto filme, sim. Filme de ação. Só não assisto filme de terror, porque também sei que isso aí não tem nada que presta dali. Aquilo ali é enaltecimento do mal. O que eu vou assistir de bom no Jason, sexta-feira 13? No It? Que é um enaltecimento da desgraça, do mal, da personificação do mal na sociedade. Mas você tem tranquilidade, consciência tranquila de dizer para Deus: Senhor, eu tenho me alimentado da Tua palavra. Não tem um dia que passe sem que eu estude e leia a Tua palavra. Não tem um dia que passe sem que eu desenvolva minha hora tranquila e eu tenha meu tempo com o Senhor. Depois disso, até um dia meu fica frenético, uma correria, muita agitação, é muita demanda, mas eu tenho minha vida colocada todos os dias no Teu altar para me alimentar da verdade eterna da Tua palavra, que me capacite para que as coisas que eu enfrentarei no dia, como dóquimo, eu reconheça quando não for verdadeira. E não aceite para mim e nem repasse para ninguém. Se você não tem essa tranquilidade, a palavra de Deus para mim e para você é: se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo a perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. A palavra do Senhor para mim e para você é que está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. A palavra do Senhor para mim e para você é que Ele vai perdoar os meus pecados, os teus pecados. Vai ouvir nosso clamor quando orarmos. Ele vai trazer cura. Ele vai sarar a nossa casa, a nossa vida, nosso bairro, nossa cidade. Ainda que o amanhã vai ser pior, esse amanhã pode ser muito lá na frente, ou pode ser o meu amanhã, o teu amanhã. Pode ser o amanhã de outras gerações que não quererão com ele aquilo que nós estamos aqui sendo estimulados por ele a querermos, mas não será nossa. E se você tem alguma posição a afirmar com Deus nessa manhã, eu estimulo você, meu irmão, minha irmã, a não ficar sentado no teu banco, na tua cadeira, no teu lugar, mas se colocar em pé, aos olhos e aos ouvidos do mundo espiritual, que me conhece e te conhece, que me vê e te vê, que sabe também as coisas da nossa intimidade que ninguém mais sabe, porque eles caminham ao nosso derredor. E abra a tua boca e diga para Deus: Senhor, talvez você esteja buscando, sim, viver de modo fiel, mas talvez haja ainda alguma coisa que você reconheça que você precise ajustar com o Senhor. Não se acomode, porque estas coisas nunca serão diferentes enquanto você não se revoltar contra elas em você. Enquanto você não disser: eu não aceito isso para mim, não aceito isso em mim, isto aqui eu não vou aceitar, porque estas coisinhas que são raposinhas, que vão permanecendo dentro de nós, vão corroendo, corrompendo, vão subtraindo, tal como faziam com as moedas. Era muito pequenininho, era quase que imperceptível. Aquele que via a moeda, que já não estava perfeita, ele ainda pensava assim, movido por Satanás: ah não, mas eu vou tirar tão pouquinho que ninguém vai perceber. E a moeda ia perdendo a figura, ia perdendo a sua forma, ia perdendo, porque cada um que chegava, olhava e via que ela já não tinha forma, mas tirava um pedacinho mais. Por quê? Porque a corrupção foi tomando um por um, que se deixava ser corrompido, quando poderia ter dito: essa moeda aqui eu não aceito não. Essa moeda aqui eu não aceito, essa moeda aqui já não é mais fidedigna, essa moeda aqui já não é mais a verdadeira, essa moeda aqui não é mais como deveria ser, essa aqui eu não aceito não, se tiver uma perfeita aí eu recebo. Então fale com Deus,
Ou você pode ficar preso, sentado no teu banco e aceite essa proposta de Satanás, que diz para você, eu não preciso disso, pastor, quer que fique em pé, eu posso ficar aqui, porque sou eu e Deus. Fica você e Deus, tua vida não muda mesmo, não mudou até agora, porque você continua nessa postura. Quando a palavra de Deus diz que eu não devo me conformar, mas ser transformado pela renovação do meu entendimento. Tem entendimento, irmão? Então tem uma atitude que provoque a transformação na sua vida.